Olá, amigos e amigas de Itabuna e Ilhéus, aquele abraço. Você que acompanha o canal 3 da TVI pela TVC e você que acompanha pelo www.tvi.tv.br em qualquer parte desse planeta, né, nos assistindo, e você que também está acompanhando reprises desses programas em formato HD pelo YouTube. A nossa página oficial é youtube.com/TVI Oficial, e lá você pode se inscrever, faça sua inscrição através do seu e-mail. E toda vez que esse programa for postado ou outro programa da nossa grade, você vai ser avisado por e-mail, né? É um privilégio. De repente você pode assistir o programa antes mesmo até dele ir para o ar aqui na TVI, tá bom? Ronald Khalid está aqui mais uma vez com a gente, nos dando esse prazer, ele que participa, é parceiro do programa, e o Rui Correia também, da área jurídica, está sempre aqui. E hoje vamos comentar muitas coisas, dentre os assuntos, a questão do Temer, Michel Temer, que venceu mais uma batalha, né? Venceu mais uma batalha na Câmara dos Deputados. Você já dizia, Ronald, semana passada, que não acreditava que os deputados fossem dar uma votação diferente da primeira, embora foi menor, né, Rui e Ronald? Segundo os especialistas, eu vi antes o Marum, Carlos Marum. Carlos Marum disse que ia ser 20 para mais ou para menos. Então ele sabia que ia ser mais ou menos, foram 12 a menos, né? 12 votos a menos. Uma coisa é certa, né? O Temer é um craque na política. Justiça se ele faça, é um craque na política. Porque um homem que está com só 5% de aceitação com os eleitores, com a população brasileira, um homem que está com toda a mídia contra ele, inclusive a Globo, né? A Globo que até maneirou mais um pouquinho, né? Foi assim, todo mundo notou isso, que ela maneirou mais um pouquinho ontem, né? Mas mesmo assim, dizia assim, Temer ganhou mais com menos votos, né? Sempre dava uma ressalva. Então a gente tem que reconhecer, independente do juízo de valor que façamos em relação ao Temer, que ele é um craque. Aquela turma do PMDB sabe fazer política. Verdade, concordo com ingênuo, número legal. Na verdade, essa questão, por exemplo, do quórum, o quórum foi menor, teve mais abstenções, 8 se faltaram a sessão. Então essa turma aí, como você sabe, que faltar beneficiaria a Temer, né? Não beneficiaria o outro lado. Do outro lado, a oposição também fez um papel extraordinário, né? Conseguiu o que a Veja chama a bancada do silêncio, conseguiu levar a sessão até 10, 11 horas da noite, não foi isso? Foi a hora que terminou. E com isso deu audiência a ele, aquela obstrução. Mas ele não tinha força, o governo logo 2, 3 horas da tarde já tinha conseguido colocar 342 deputados no plenário. De modo que é tudo muito esperado, a denúncia é muito mais fraca do que a outra, então não houve. E o balcão de negócio voltou a funcionar. Quem tem a caneta, e nisso é como diz o Ronald, a turma do PMDB é craque. Agora, alguns cientistas políticos, né, comentam o seguinte, Ronald e Rui, que diante do quadro que se instala, diante de tanto noticiário na imprensa nacional, de que é corrupção aqui, é corrupção ali, todo dia aparece mais denúncia, a imagem que fica é que todo legislativo está corrompido, que existe um fenômeno aí na sociedade, que as pessoas estão começando a aceitar, ao invés de querer mudar, está aceitando aquela tese do seguinte: olha, se todos são bandidos, vamos escolher os bandidos que fazem alguma coisa. Então por que o povo não quer ir para a rua pedir a saída de Temer, como propaga o PT, né, e os seus asseclas aí dos movimentos sem terra, movimentos sem casa e por aí vai? Ninguém quer ir para a rua contra o Michel Temer, mesmo ele com 5% de aprovação. O povo começou a separar o seguinte: ele é bandido, mas ele está trabalhando, está fazendo as reformas, então vamos deixar. Então esse fenômeno pode ir para as urnas. E mais uma vez o Brasil não tem um quadro renovado, porque é aquela história: se todo mundo é bandido, vamos escolher pelo menos os bandidos que fazem alguma coisa. O que vocês acham? Olha, eu discordo desse posicionamento. Eu não creio que todo o Congresso seja de bandido. Agora, é preciso separar as coisas. Eu, desde que me entendo por gente, olha que eu militei 30 anos na política, eu sabia que tinha dinheiro de empresário nessa campanha. De onde é que vinha esse dinheiro nessa campanha? Todos sabem. É o que disse esse dia Paulo Maluf.
Eu sei, Temer sabe, nós fizemos campanha com dinheiro dos outros. Então, quem está no Congresso que não recebeu dinheiro? Todos, absolutamente. Então, criminalizar a política, eu acho, joga contra a democracia. E além do mais, aí mas precisamos das Forças Armadas. Agora, recentemente, 80 foram jogados para a rua por corrupção. Certo? Então, veja bem, corrupção, Barbosa, tem no Legislativo, tem no Executivo, tem no Judiciário. Quantas e quantas vezes esses ministros mesmo que estão lá no Congresso estão sendo acusados de venda de sentença, né? Então é preciso separar, é preciso acreditar na política. Agora, quem caça o mal político é o eleitor. Então o que a gente tem que melhorar não é demonizar a política, mas melhorar as condições, a compreensão da educação brasileira. Eu acho que esse que é o caminho. Mas eu acho que os cientistas políticos estão Barbosa tem também, eu acho que tem a nossa sociologia e a história do Brasil diz isso, que nós não somos muito ligados assim, observar o lado moral da honestidade do eleitor. Tem aquela história do roubo mais falho, né? E isso tudo em função também do pouco nível cultural brasileiro, escolaridade, essa coisa toda. Mas em relação ao Temer, acho que criou-se assim um acordo tácito entre a população e a economia e a política, né? Todo mundo odeia Temer, mas vai ficando por aí, ninguém fica indignado com Temer no poder, a verdade é essa. Porque as coisas estão acontecendo e ninguém aguenta, a tal história, a política, aquela história dos Estados Unidos, né? Que é a política que manda mesmo no processo. É a economia que manda no processo político. Né? E um outro fator que é importante a gente destacar, né? Você destacou bem, ele conseguiu, com todos esses percalços, com toda essa questão da política, o governo dele conseguiu descolar a economia da política. E o cidadão hoje que vai no mercado, ele verifica que os preços efetivamente se seguraram, não dispararam. Né? Então volta a retomar a economia. Mas está desmobilizando, está vendendo o patrimônio, o discurso do PT. Não, eu acho que muita coisa tem que ser feita, não foi feita, ele não conseguiu ainda. Mas, por exemplo, privatizar rodovia, aeroporto, não há uma razão de maneirar com o trabalho escravo. Isso aí, exatamente. Que é essa grita da esquerda e também dos meios de comunicação. Isso ele está fazendo pelo lado errado, mas da maneira certa as coisas, né? E se ele fizer a reforma tributária, eu já perdoo muita coisa dele. Né? Se conseguir fazer a reforma tributária, nós que somos no comércio, Barbosa, a gente sabe o que a gente sofre, como viabiliza os impostos para o empresário, né? Então, se ele fizer essa reforma tributária, que já está pronta, né? Relator Rauli, no escalo Rauli de São Paulo. Rauli de São Paulo, do PSDB, já está tudo prontinho. Se ele conseguir passar essa reforma tributária, ele já está muito perdoado por mim. Bom, ano que vem é um ano eleitoral, né? A gente vai ver isso aí nas urnas. Dizem aí nos bastidores de que o Luiz Inácio Lula da Silva deu uma recuada estratégica para não ficar se desgastando na mídia contra Sérgio Moro, contra a Justiça, né? E vem com a estratégia de ação. Ele é a vítima do momento. Ninguém provou nada contra ele com provas cabais de que ele é dono de apartamento, que ele é dono do sítio. Existe só ilações, segundo ele, e se não houver nenhum processo que o impeça, ele será o candidato. E dizem os cientistas políticos que ele sai com uma margem muito boa na frente, até porque, como eu falei há pouco, né, segundo essas pesquisas que estão sendo feitas pelo Brasil afora, pesquisas qualitativas, o eleitor está conformado, ou seja, todo mundo é igual, todo mundo é ladrão, mas embora ele tenha uma rejeição muito grande, eu vou votar no Lula porque ninguém provou nada. Ele hoje, dos candidatos que se apresentam, ele está na frente. Mas está na margem que historicamente o PT teve no Brasil. Eles, 30%, 33%, ele está nessa faixa, mas isso historicamente, mesmo perdendo 3 eleições seguidas, o PT manteve, entendeu? Mas você tem que analisar também do ponto de vista dessa ciência política, ou seja, a classe média alta, que assiste noticiário, que vê programas como esse, é um pessoal esclarecido, culturalmente falando, inclusive, foi mais tempo à escola, então ele sabe discernir. E ele fala assim, eu não vou votar em ninguém nessa eleição. Então vai ter uma abstenção muito alta.
E o povão, que é aquele eleitor que aprova o que Lula fez, que ganhou o Bolsa Família, que ganhou a faculdade, que ganhou o ProUni, então esse fala assim, não, eu vou votar no Lula. Então acaba que com a omissão de uma boa parte da população da classe média, a maioria, por natureza, que é a maioria do Brasil, né, que é a periferia, vai votar no Lula. E aí corre esse risco de uma polarização em segundo turno. Como, por exemplo, a gente vai falar aqui, pode ser Dória, pode ser o Luciano Huck agora, né, que está surgindo aí como um nome. O Lula leva vantagem. Mas esse assunto, a gente vai falar no segundo bloco. Antes que eu me esqueça, eu queria dizer assim do teatro que é a política brasileira, né? Tem uma coisa que aconteceu na votação do Temer, é que todo o PT estava torcendo por Temer. E todo o pessoal da base de Temer estava torcendo contra. Agora você imagine isso, né? É porque o PT estava torcendo a favor de Temer, por quê? Porque a estratégia do PT é ir com o Temer até o fim, ver ele sangrando até o fim para manter o cenário para Lula. Para Lula, A base de Temer estava querendo o Rodrigo Maia, porque seria a terceira negociação, né? Eles já ganharam na loteria 2 vezes e ganharia a terceira negociação, e o Rodrigo Maia está mais próximo deles, né? Então vê que absurdo, é o teatro do absurdo, é o que aconteceu na... Mas é isso que o eleitor não sabe. Se o coração falasse, né, na mídia, então o petista estava torcendo por Temer e o pessoal de Temer torcendo contra. E isso ficou demonstrado exatamente nessa última, lá no Senado, com a questão da votação de Aécio Neves. Né, como o PT ele se posicionou contra, jogando para a torcida. Porque ao fim e ao cabo, ele sabe que a solução, né, sabia que Temer passaria na Câmara e o Congresso hoje já se fala, inclusive, nisso. Estão buscando alternativa aí para proteger uma legislação, uma PEC, para proteger ex-presidente. Chegaram a discutir se votariam a favor do Aécio, né? Mas chegaram à conclusão que o desgaste seria muito grande, né? Mas no fim eles preferem, eles precisam também, porque eles têm a Gleice, que é presidente do partido, tanto que... O pouco da Chico vai dar Francisco. Mas ela viajou, ela foi para a Rússia, ela não participou dessa votação. Entendeu? Então esse é o discurso do PT, né? O discurso para fora, o fora Temer, e no Congresso fica Temer, né? É o discurso, esse paradoxo que a gente não entende, e é por isso que isso confunde, Barbosa, a cabeça do eleitor, tá certo? Agora, uma outra questão que eu acho importante a gente citar aqui, como você está colocando essa questão de Lula, eu acho que ele tem uns 30%, ele está bem. Agora, esse eu estou dizendo para você, ele vai enfrentar uma eleição muito dura, pode ganhar, mas eu acho que o fator Lula pode ser pode estar sendo suscitado aqueles temores anti-PT e antes da carta aos brasileiros que o PT assinou. Entendeu? Os temores da direita podem levar a um nível de conflito e ele, inclusive, ser eleito e não ter base parlamentar para governar. Pronto, a gente vai falar mais desse tema, tem outros temas aqui que a gente vai abordar, do Luciano Huck, né, que pode ser o candidato. Vamos falar também da política local, né, Fernando Gomes versus Chico Reis, vamos explicar por que isso, daqui a pouquinho a gente vai ainda abordar esse tema durante o programa, né, e assuntos aí, mas eu queria já aproveitar, mandar sempre um abraço a você que dá o carinho dessa audiência à TVI, e sempre que nos encontra, né, fala, estou assistindo o programa tá bom. Às vezes eu não cito nomes aqui porque seria injustiça, esquece um ou outro, mas eu vou ver se até o final do programa eu vou citar alguns nomes aqui que nos procuraram essa semana. A gente vai no intervalo e volta já já. Estamos de volta em mais um bloco do programa Alô Cidade Debate. Eu, Rui Correia, Ronald Khaled, estamos aqui debatendo já alguns temas. Se você perdeu esse bloco, assista ao programa nas reprises lá no site da tvi.tv.br e veja lá os horários que passa esse programa, a nossa grade, né? Se você também não conseguiu perder alguma coisa durante a programação, vá no site do YouTube/TVI Oficial e lá você se inscreve e acompanha toda a programação da TVI, tá certo? Não só esse programa, como os demais e em formato HD. Bom, vamos falar agora, Rui e Ronald, né, sobre a sucessão. A gente deu um toque já há pouco aqui, mas agora vamos analisar caso a caso. Os candidatos que estão aí, né, ou que despontam aí como pré-candidatos. A gente teve até agora Bolsonaro, João Dória, do outro lado o Lula diz que continua, quer ser candidato, representando o PT.
tem o ex-governador cearense, o Ciro Gomes, quem mais? E temos Marina. Tem a Marina e temos os nanicos de sempre, né? Que sempre aparecem aí. Mas surge agora também o nome de uma figura da mídia, né? Luciano Huck. Barbosa, vamos falar primeiro, ó, assim, foi a candidatura mais polêmica, que foi a do Dória, né? Em função de Dória ter sido poste do Alckmin e ter tido, certo, assim, um arranque muito bom no começo do governo dele, se empolgou, mas que agora caiu assustadoramente a ponto dele, dizem aí, que desistiu da campanha, né, da candidatura. É isso aí que a gente pode começar por aí, Rui. Ele, inclusive, está consolidado. Ele recuou, né? Começou a ter muita área de atrito, andou sondando o PMDB, mas depois foi desestimulado, foi sondado pelo DEM, também desistiu, e agora me parece que a composição se reconciliou com o Alckmin, e ontem a Folha diz que ele será candidato, provavelmente candidato a governador, na chapa em São Paulo, dobrando com o Alckmin. Para o Alckmin é o seguinte, ele naquela última eleição que ele participou, ele morreu na praia, inclusive percebeu-se claramente que o próprio marketing da campanha, no último terço da eleição, desistiu. Começou a repetir programa, ele não gravava mais, foi considerado o chuchu do momento, né? Porque era uma coisa sem graça, ele não assumiu as posições de privatizações. Você até já comentou aqui, Ronald. Ele ali foi o maior erro dele. Ele e o Serra. Eles ficaram muito parecidos com Lula. Não é? E sendo que Lula é um craque, é populista, demagogo, eles não tinham força na mesma área. E foram pautados pelo PT, né? O PT bateu na privatização, eles recuaram. Eles passaram o programa todo dizendo que não iam privatizar nada, né? Então, uma falsidade é percebida pela população. E aí é que eu acho que pode ser que isso venha à tona de novo e o PSDB não tem a chance. E, na sua opinião, Inácio Rui, quais os candidatos mais fortes que aparecem aí depois do Lula para disputar com o Lula, caso o Lula realmente seja... Olha, antes disso eu quero dizer o seguinte, que o Dória caiu foi também pela ingratidão. A ingratidão não existe na política, né? Não existe. Mas, assim, a curto prazo existe. Né? E o Alckmin brigou com todo mundo para colocar o Dória como... Bancou ele, né? Como você disse, era um poste. Era um poste. E, por outro lado, também, ele não fez nada demais em São Paulo para almejar a candidatura a presidente, né, Rui? Porque ele saía, ele fazia marketing, saía vestido de garita, e em poucos meses não dá para fazer nada numa cidade como São Paulo. Depois daquele episódio da Cracolândia, que aquele não terminou bem. Não terminou bem, aí misturou farinha estragada como alimento. Então, ele queria ser candidato pelo marketing. E aí o pessoal está um pouco desconfiado de marketing, né? Que nós estamos aí há 12, 13, 3, 4 eleições que nós somos enganados pelo marketing, né? Principalmente a última de Dilma, que foi a maior farsa que já houve na política nacional. Então eu acho que Dória se acabou nesse sentido aí. Olha, só reportando Brizola, né, nisso que você falou aí, da política. A política, Brizola dizia que a política ama a traição, né? Mas não perdoa o traidor. Isso é fantástico. Agora, veja bem, eu acho que esse cenário aí, é evidente, Lula, Ciro, que desponta, Ciro, o PSDB, eu acho, numa aliança com o PSB, que é o sonho de consumo do PSB, assumir o governo de São Paulo com Márcio França, mas faria uma aliança nacional com o Alckmin. A Aécio já apoia o Alckmin, em Minas facilitaria até por conta do desgaste do PT também. Lá todo mundo trocar 6 por meia dúzia, está todo mundo queimado. Então, em cada estado vai ter sua peculiaridade. Mas acho, por exemplo, que Marina não decola mais, acho que Ciro é cavalo do paraguaio, porque ele sai sempre, ele quando foi candidato pelo PSB, ele saiu bem, mas no curso da campanha ele começa a tropeçar, seja pela arrogância. Ciro é um cara muito bem preparado, ele inclusive foi aluno, fez uma especialização com Mangabeira nos Estados Unidos, passou um ano lá estudando, então ele conhece muito. Mas eu te uma pena que você não tenha visto o programa do PDT ontem. Ele dá um show eu sabia que ia ter, mas e ele é importante nesse debate político, Barbosa, porque
fica essa briga entre esquerda e direita, os liberais e a esquerda, os socialistas. E Ciro se encaixa ali no meio. Ele não é tão bem liberal como o mercado quer, né? Que o mercado fica flertando com Dória e com Huck por conta disso. O mercado quer um cara desse jeito aí, né? Quer que seja um escravo do mercado, vamos dizer assim. Quer tirar o Estado mesmo. E o Ciro tem mais um lado nacionalista e tal, mas muito bem preparado. Ontem ele deu um show. Não tinha. Eu estou dizendo os precalços por conta da pessoa. Do temperamento dele. A personalidade dele é muito. Não é um homem afeito para ser um presidente da República. Ele cria áreas de atrito em todo lugar. Né? Então essa é a dificuldade. E além disso, ele não foi muito coerente ao longo da carreira dele. Ele está no PSDB, de repente. Começou na arena, né? Está com Lula, está na arena com Collor, né? Depois está no PSDB, depois está com Lula. Foi o PSB, foi o PSB, PPS. agora está no PDT. Então, lhe falta essa certa coerência. Né? Pois é. Então, ele, né, os partidos para ele, é como você falou, ele não tem essa coerência partidária, né? Ele quer transitar, então se ele encontra um obstáculo, ele sai atirando. Ele fez isso com o finado Eduardo Campos, que acolheu ele no PSB. Quando Eduardo se impôs, né, na legenda pela sua militância, pela sua, né, dentro do partido, ele saiu atirando, xingando Eduardo, chamando de mau caráter e tal. Então essa dificuldade eu vejo nele. Agora, acho também muito cedo ainda, porque tudo vai depender da economia. Ele teve um pecado também, que ele largou Patrícia Pilar, né? Isso é um pecado. Não se larga uma mulher daquela. Ele perdeu, não largou. Ele perdeu Patrícia Pilar. E o pior foi na hora que ela mais precisou, né? Que ela estava de câncer. E ela, inclusive, ela fez um documentário sobre o nosso conterrâneo, o Valdir Soriano, que é uma das coisas mais fantásticas, né? Bacana. Eu me emocionei. Ela é uma mulher muito inteligente. Uma coisa certa. Inclusive, rapidinho aqui, estou tentando ver se a gente compra o direito com ela, um pouquinho mais barato, para a gente veicular aqui na TVI esse documentário que eu achei bacana. E o Valdir Soriano é baiano, né? Eu assisti todo esse. Eu assisti umas 3 vezes. Ela recuperou o Valdir, né? Exatamente. Tirou da gaveta Valdir Soriano. Ao menos ele morreu em paz com a família, porque ele revisitou, porque ele tinha choque com todo mundo, né? Mas bacana, foi bacana ver. Agora o Ciro também tem um detalhe. Eu conheci uma parte do Ceará, né? Conheci Fortaleza há muito tempo atrás, né? Quando não tinha nada ali. Antes de Ciro. Antes de Ciro. Tinha uma pracinha lá, uma fonte luminosa no centro da cidade, uma praia, a praia de Iracema, e não tinha mais nada para você ver em Fortaleza. Depois do Ciro, é outra história, né? Fortaleza se compara à grande cidade do Nordeste. Não só do Ciro, mas a turma dele, que era ele e o segmento depois do irmão dele. E o Tasso. Porque ele é uma cria do Tasso no estado, não é? Ele é uma cria do Tasso. Eles enfrentaram os coronéis e ganharam. Eles são os coronéis renovados. Né? Os coronéis high-tech, vamos dizer assim. High-tech, exatamente. Agora, Rui Barbosa, uma coisa é certa, a política começa a ficar legal no Brasil, porque cada segmento tem o seu candidato, está ficando com o seu candidato. Perfeito. Bolsonaro é um candidato muito importante, porque ele representa um segmento. Né? Eu não entendo por que tanta reação com o Bolsonaro, porque as pessoas exigem liberdade de expressão. O povo brasileiro é conservador. Quer dizer que o povo brasileiro não pode expressar o seu amor a uma figura de direita, né? Conservador como essa parte. Então é bom que tenha Bolsonaro, assim como na França tem, por exemplo, Bolsonaro em relação àqueles caras da extrema-direita da Europa, é fichinha. Le Pen, né? Le Pen, o cara da Bélgica, né? O da Alemanha também. Então tem que ter o Bolsonaro, tem que ter alguém do PSOL também despontando para todos os gostos terem seus representantes. A Marina legitimamente representa a parte do meio ambiente, né? E eu acho que ela não passa daquela votação ali que sempre teve, né? Ela é muito para si, muito para dentro. Eu acho que ela tem essa dificuldade. Ela é muito bem articulada, ela articula um discurso ambientalista, mas há muita reserva com relação à Marina, né? Com relação à exploração, à licença que ela concedeu por pressão do PT quando ela foi, né, ministra. Né? Então ela também não é santinha. Ela, na realidade, no fundo, não se descolou do PT ainda, né? Ela ainda continua sendo uma petista
pezinho lá dentro. revoltada com o PT. É um pedacinho do PT. Pedacinho do PT. Assim como o PCdoB vai ser sempre um pedacinho do PT e Marina... Agora, um detalhe que eu queria lembrar para vocês, embora a mudança da legislação fale da extinção das coligações a partir de 2020, me parece que o STF vai julgar ainda esse ano a questão das coligações. Se isso acontecer, muda completamente o cenário de 2018, porque esses partidecos aí todos vão ter que se formar uma frente para poder eleger representação, senão vai ficar todo mundo fora. Rui, agora, Barbosa, você está falando aí de Huck, é para levar a sério o nome Huck, porque o nome de Huck está se desenhando como o nome da inteligência da direita moderna. Da Venda Paulista. Mas aí eu li um artigo do Fantástico hoje na Folha, do Reinaldo Azevedo, dizendo que Huck e Lula vai dar Lula, porque o PT vai colocar o Lula ou a Rede Globo. Entende? Né? Exato. E a Rede Globo está em viés de baixa, principalmente em relação o pessoal assiste a Rede Globo, mas fala mal, né? Fala mal, Então está em viés de baixa. Então eles vão fazer como eles sempre fazem, nós contra eles, o pobre contra o rico. Então vai até que ponto o Huck vai ter. E essa estratégia aqui de marketing, inclusive, é necessário na política principalmente. Tem que haver um inimigo declarado, né? Porque você instiga o outro lado e a divisão, e nessa divisão quem propõe que é a vítima, que é o lado mais fraco, acaba tendo aquela piedade, digamos assim, até inconsciente da população, entendeu? É como, por exemplo, aqui, um bandido assalta agora uma senhora e dá um tiro e mata uma senhora na rua. Pronto, tá todo mundo contra o bandido, querendo linchar o bandido. Aí chega um policial e mata o bandido com um tiro na cabeça. O bandido virou vítima. Naquele momento o bandido virou vítima. Então é um inconsciente que existe na população que leva para esse caminho. Então se polarizar aí Lula e Luciano Huck, colocando Luciano Huck como a figura da Globo, a figura global... Aí tem esse lado ruim. Agora, é o cara que vai ter mais penetração, principalmente no Nordeste. Ninguém na política brasileira, ninguém que tem condição de ser um candidato, vai ter mais inserção no Nordeste do que o Luciano, por conta do programa dele, não é? É o populismo eletrônico. Eletrônico. Né? Populismo eletrônico. Chega lá, faz uma casa para alguém, resolve a vida de fulano e tal. Isso a população gosta desse negócio. E ele, exatamente por conta disso, é que ele o medo do PT é exatamente isso. Porque ele é super conhecido. O formato do programa dele hoje é um formato assistencialista, mexe com a estima das pessoas. Então, sempre gera aquela expectativa que é possível mandar uma carta para o programa dele e um carro velho vira um carro novo, ou uma casa para uma filha para casar. Mas isso aí, eu concordo em parte com você, mas eu lhe digo já de antemão, eu não acredito que isso se sustente e sustente uma campanha. Não é que isso vai sustentar. Porque, por exemplo, nós já tivemos aqui pesquisas feitas até por Silvio Santos, que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, fazia muito mais do que Huck. O programa de Silvio Santos chegava a dar 1 milhão por semana de premiação, né, e tal. E nas pesquisas comprovava que ele não chegaria ao final de uma eleição. E por isso Olha, que mas naquela eleição de que Brizola perdeu para Lula e tal, que Lula de Collor, ele pontuou. E assustou. Ele que desistiu. Ele tirou o cavalinho da chuva, porque ele é esperto, ele é comerciante, ele é empresário, e ele sabia que... E os partidos já estavam achatando ele. Mas Barbosa, você pode pegar a imprensa da época, ele assustou muito, ele chegou a bater segundo lugar. Agora ele foi numa prévia, né? Viu, Barbosa? Só para concluir, você voltou aqui. Não, isso foi só no lançamento do nome dele, na fofoca. Na fofoca, aí ele ficou lá. Mas é isso que eu estou dizendo, existe esse boom. Mas o Luciano Huck, hoje, se lançar o nome oficialmente, ele vai disparar lá e vai se só para concluir. Pata. Mas eu estou dizendo o seguinte, no decorrer de uma campanha... Não estou analisando isso. O que eu estou analisando é o seguinte, é que ele, numa corrida dessa, né, ele tem uma ótima imagem, o programa dele popularizou muito. É evidente, é evidente que ele, com a capacidade que ele tem, pelas pessoas que estão atrás dele, que ele não vai, né, por esse viés. Então, ele vai para um Brasil moderno,
certo? Porque é a forma Mas dele. o ranço é o ranço, né? E tem uma coisa, e o PT vai em cima do Nós contra a Globo. E a Globo, se existe um símbolo de poder no Brasil, é Rede Globo. Né? Então, Agora, tem esse lado. a Globo representa a grande imprensa do Brasil e está lá como já o segundo poder, porque ela que tira presidente, ela que bota presidente. Só não conseguiu tirar Temer. Não, mas isso que eu quero dizer, isso é relativo. Isso valeu até Collor. Então, mas de lá para cá não valeu mais, porque ela não conseguiu impedir Lula, a eleição de aqui Lula. não como uma realidade, eu estou colocando aqui como uma coisa emblemática que vai para uma campanha política e vai servir de bandeira. Mas ninguém. Né? Agora, a questão do Luciano, você não deixou concluir. Você que não. Eu não tinha concluído. Ele não se sustentaria numa campanha apenas como um cara da televisão, que dá prêmio, que dá isso, que dá aquilo. Né? Não, isso o que sustentaria ele seria o que vocês acabaram de falar. É uma orquestração de pessoas poderosas que comandam a economia do estado mais rico do Brasil e do maior da América Latina, a maior cidade da América Latina, e que tem força para levar ele até o fim de uma Pois é isso. É isso que eu quero dizer. Nesse contexto, é o mais viável, porque dos candidatos que estão aí, é o mais conhecido depois de Lula. E ainda viria também aquele voto de protesto, que, por exemplo, como elegeu um palhaço, É o voto tiririca. Vamos dizer, ele elegeria um artista. O Luciano Huck é o tiririca vamos dizer, mais elaborado. Né? Agora, é como o Rui falou, a turma da Avenida Paulista, a turma da Fiesp, já está encantada com ele. Inclusive o Armílio Fraga é o guru dele. Um cara que ele está tomando aula com o pessoal aí. Pois é. Né? E o Fraga é a ligação com o capital especulativo internacional. Ele é o líder daquilo ali. Agora coisas virão, né? No decorrer da campanha, por exemplo, tem um vídeo de Luciano Huck colocando. A gente sabe que era pago porque era um grande anunciante do programa dele, o dono da Friboi. Né? Então, Sim, uma série de coisas. Ele tem que explicar as relações dele íntimas com o Cabral. Com o Cabral, né? ele elogiou o Aécio, o governador do Rio. Com a Friboi. Do mesmo modo que ele tem que explicar isso, Lula vai ter, porque tem fotos de Lula com Joesley, com Eica, estourando champanhe. Mas o Lula é o seguinte, não pega mais nada, porque já jogaram tudo em cima do Lula. Olha, então, a esquerda, hoje não tem moral. A esquerda acha que tudo é justificável para se atingir o objetivo. O eleitor da esquerda acha que se o Lula roubou foi em benefício do futuro da humanidade. Então, não é por aí. Os votos de Lula são os votos de Lula. E também aquela história, Ronald, já jogaram tudo que tinha que jogar para cima do Lula, o que ele fez de errado, o que deixou de fazer. Né? Então isso não pega mais. Agora, uma coisa é o Luciano Huck vir como salvador da pátria e aí confrontar isso aí e dizer, você está dizendo que eu fui parceiro e fiz um pacto com o dono do maior frigorífico do Brasil. Embora... E você, ao vídeo que você fez aí, Cabral, vocês estão dizendo que foi eu que apoiei no Rio de Janeiro para ele roubar. Olha o vídeo que você fez, aí mostra. Então isso tem um... Vai ser interessante. E olhe que eu acho que o candidato, embora vocês tenham colocado essa turma, eu acho que o candidato forte para enfrentar Lula vai ser o candidato que sair da economia. Como eu volto a repetir, se a economia em março estiver bombando, o candidato para enfrentar Lula chama-se Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, que sempre foi unanimidade, inclusive no PT, né? E a Dilma não quis colocar o Meirelles. Aí eu quero ver o PT dizer que Meirelles foi do conselho da JBS. Aí fica difícil explicar. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já. Homenageando as mulheres aí, Outubro Rosa, Rui Corrêa e Ronald Calli estão de, eu diria, um salmão ou é um rosa choque isso aí? O meu choque, né? Não? Mais ou menos aí. Você tá mais para rosa choque. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Olá, amigos e amigas que acompanham o TVI, a TVI, programa Alô Cidade Debate. Você também que acompanha os demais programas aqui pela TVI, né? Nós temos hoje uma grade com mais de 10 programas para você acompanhar, tem em casa. Tem o Luz Câmera Arte com a Raquel. Temos aí o TVI Documento que essa semana que passou aí, né? Ainda está no ar, a Maruzi Xavier está sendo homenageada com a sua videografia. Temos também o TVI Repórter, que essa semana fala do MESB, né? O Movimento Sul da Bahia em Ação, dos empresários, falando sobre a cidade de Itabuna, né? 3 anos desse movimento. Enfim, tem muita coisa na TVI para você acompanhar aí. Entre no site tvi.tv.br, veja a nossa grade de programação e acompanhe o programa que você quiser, na hora que você quiser. E também você pode entrar no YouTube/TVI Oficial e lá é youtube.com/TVI Oficial.
é a TVI Play lá para você ver o programa que você quiser em formato HD, hein? Os últimos programas todos estão sendo postados e gravados em HD. Olha, eu, Ronald Rui, né, já falamos aqui sobre a questão nacional. Vamos falar um pouco agora sobre as questões locais, a questão de Itabuna principalmente, Ilhéus, né? As cidades aí, e a TVI domina a sua audiência, e a gente queria falar agora da questão Fernando Gomes versus Chico Reis. Essa semana surgiu uma polêmica na rádio, né? Numa rádio aqui da cidade, a Rádio Nacional, salvo engano, o programa do Jardão Rosário, quando houve duras críticas aí de um lado e do outro, e um rompimento nesse namoro que vinha há muito tempo aí entre o presidente da Câmara e o prefeito Fernando Gomes. O Chico Reis não saía da prefeitura. Toda vez que eu ia na prefeitura, o Chico Reis estava lá. Parecia até um secretário, né? Hoje romperam, e o Chico Reis, que a gente sabe que é do time do deputado estadual Augusto Castro. E aí, na opinião de vocês, essa tensão aí entre Câmara e prefeito, o que é que pode dar? Barbosa, quem vai dizer o início disso tudo aí é em relação ao impedimento de Fernando Gomes, que continua essa conversa de que Fernando vai pode ser cassado. Pode ser cassado. Então, isso aí é ambição que vem em decorrência dessa fofoca. Não é que Rui pode esmiuçar direitinho aí essa parte legal, porque Fernando não podia ser candidato, foi, né? Fernando não, diziam que ele não assumiria. Não assumiria, assumiu. Depois de dizer que não ia governar, governou, está governando. Está governando. Agora estão dizendo que tem um julgamento, que ele vai ser por cassado. Conta da lei da ficha limpa e tudo mais. Então, eu acho que a mosca mordeu o nosso presidente da Câmara. Daí então os desdobramentos. Inclusive eu soube que ele já fez até reunião, já montou um provável secretariado. Já está se mobilizando. Agora eu soube que o Jardão falou por conta própria, né? Que a turma da prefeitura deu uma acalmadazinha e tal, né? E o Jardão, o temperamento dele, ele se doeu, né? Ele estava do lado do prefeito e ele se doeu e disse que falou muita coisa que causou um alvoroço, uma revolta na Câmara. Não, isso é bom pra gente, que isso anima a política. Tem que movimentar os bastidores, né? Agora, esses fatos, essas mesmas razões que Ronald está citando aí, eu também tive essas informações. Agora, o que eu estranho, viu, Ronald, veja bem, esse sentimento que o meu, como é que diz, o meu informante, né? A sua fonte. A minha fonte, o que ele me disse é o seguinte, esses três cenários, tem três cenários que estão se jogando lá. O primeiro cenário é com o recurso na Justiça Eleitoral, está no TSE, né? Tem esse. O segundo... É um recurso colocado pelo Mangabeira e... Não, mas o Ministério Público Federal recorreu e o PDT também recorreu. O PDT. Mas o Ministério Público Eleitoral recorreu de ofício. A segunda é uma ação que foi julgada aqui na Justiça Federal, uma ação de improbidade, e que Fernando foi condenado a até 2 anos. Ele recorreu, né? E esse processo está tramitando lá no TRF, da primeira região, e a informação que eu soube ontem é que o tribunal teria mantido a sentença de cá, do primeiro grau, certo? Então é uma outra expectativa por conta do que? Da ficha limpa, a lei de ficha limpa, que diz que transitou em julgado, né, no segundo grau, faria o efeito, ele seria afastado. E uma terceira hipótese é também dentro da ideia do ficha limpa, se sustenta na decisão recente do STF, Supremo Tribunal Federal, que por 6-5 tomou uma decisão que eu particularmente acho esdrúxula e inconstitucional, porque vai contra a Constituição, que é a questão, né, logo nos primeiros artigos da Constituição, que fala da irretroatividade da lei. A lei não pode retroagir para prejudicar, certo? E no direito penal ela só retroage para beneficiar, né? Mas, em princípio, as leis são, né, gozam do princípio da irretroatividade. É tão absurda que eles suspenderam a sessão para o quê? Para modular os efeitos dessa decisão.
dessa decisão, para saber aonde e por que vai se aplicar. Então, esses movimentos contra Fernando se baseiam nesses 3 fundamentos. Agora, o primeiro fundamento do TSE, o recurso chegou em Brasília, não tem 20 dias, e está lá na Procuradoria para parecer, certo? Um parecer da Procuradoria Eleitoral. Depois virá para o gabinete do ministro, que pautará essa sessão. Tá certo? Mas as pessoas já estão dando como certo, as informações que eu tenho é que esse parecer vai retornar da Procuradoria em 10 dias, certo? E que essa decisão estaria tomada até dezembro. E qual a convicção disso? A convicção é de que grupos Rui Costa e ACM Neto estariam lá no TSE travando uma batalha, Neto para beneficiar a Mangabeira, né? E Rui para sustentar Fernando. Ora, eu sei que na política e no mundo jurídico existe de tudo, né? Mas eu achei que isso aí um pouco exagerado. Teoria da conspiração. Na minha ótica, se tudo tramitar de acordo com o TSE, com o volume de processo, esse parecer deve estar chegando lá para fevereiro, lá para abril ou maio, estaria pautando para julgamento. Então, não é uma coisa tão imediata, certo? A questão do segundo grau da ficha limpa, os ministros Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes e o decano já deram decisões recentes dizendo que o transitado em segundo grau deve transplantar para o STJ. A decisão, em vez de ser segundo grau, será de terceiro grau, né? Mas aonde? No STJ. Então, já tem eliminado esse sentido. Então, seria fácil Fernando também obter esse benefício. Tá certo? E a terceira ficaria sobre essa questão da irretroatividade da lei, que eu acho que isso aí vai dormir um tempão na gaveta dos ministros. Eu diria até, Ronald, que fazendo uma comparação aqui, resguardar as proporções, Fernando está hoje para o Temer, por exemplo. O nego quer que ele caia, mas ele está se sustentando, não vai cair. Como foi também em 2004, que se dizia que ele seria cassado e ele fez todo o mandato. Pois é, então há todo um sentimento, certo, para gerar esse efeito, mas que eu acho, por conta da tecnicalidade das coisas, que não vai ser tão fácil assim. E outra coisa, viu? Acho Talvez se houver isso, o próximo presidente da Câmara possa ser cair no colo do próximo presidente. Mas aí cai naquela história. Até 2 anos você faz uma nova eleição. É com isso que Chico está jogando. Certo? Porque se ele assume 6 meses, lógico que quem ficar lá 6 meses é candidato a prefeito. Até porque ele não vai ter prejuízo nenhum. Se ele perder, ele volta a ser vereador. Né? Agora botaram essa mosquinha azul nele, que eu acho que isso não passa de uma jogadazinha de marketing barato, que é para manter Mangabeira na mídia. Aproveitando esses fatos, ele se coloca ali e tal, e plantou inteligentemente no Chico, que é um menino inexperiente, essa mosquinha azul. Mas o Chico vai acabar perdendo, porque o Chico estava tendo privilégios na prefeitura, recebendo cargos, obras, toda a obra que Fernando fazia colocava no colo dele, então quem perde nessa história, eu acho que ele perde muito mais. Agora, é verdadeiro esse sentimento dele, que ele está se preparando mesmo. Não, isso tá, ele já tem até uma equipe lá. Se tem a possibilidade, imagino que não está passando pela cabeça dele, né? Agora eu vejo também, Fernando tem 2 inimigos agora, né? Tem porque antigamente era o Baldo versus Fernando, versus Geraldo, e depois Geraldo versus Fernando. E agora Fernando ainda não achou o equivalente à altura. Então estão brigando aí, o Augusto Castro com o Mangabeira, né? Que são frágeis diante. E Augusto já derreteu de Fernando, né? Então agora só resta Mangabeira, se tiver peito para bater. Agora, Babuzinho, quem estava falando aqui, Tem tempo ainda esse bloco? Tem não? Tem não, né? Então você comenta no segundo? No segundo, a questão do vice de Rui. No último bloco, né? Já vai para o último bloco. A questão do vice de Rui Costa, né? Que é uma bomba. A gente fala no próximo bloco aí, essa bomba sobre o vice
candidato a vice-governador de Rui Costa. Em primeira mão, né? Primeira mão, Ronald tem uma fonte aí em primeira mão. A gente volta já já. Falar mais um bloco e agora é o último, né, desse programa, Alô Cidade Debate. O pessoal tá dizendo na rua que ficou curto o programa, ficou pequenininho, mas tá bom o programa, né? Então deixa assim, deixa como tá. É melhor ficar com esse gostinho de quero mais, né? Gosto de quero mais. Inclusive aproveitar e mandar um abraço, porque toda vez que eu desço do carro, ando ali na Cinquentenário, né? Porque a gente anda muito de carro, infelizmente pelo dia a dia o corre-corre. Mas é bom andar na rua, né? E falar com as pessoas. A gente encontra muita gente boa que fala, ó, tô assistindo o programa, assista a TVI. Por exemplo, Gilberto, do bairro da Conceição, é um fã, né, assíduo da TVI, desse programa, e sempre corrige, ó, Barbosa, aquilo ali você falou e tal, né? Então, obrigado, Gilberto, um abraço a vocês, demais moradores do Conceição, eu sei que aí a audiência é muito boa no bairro da Conceição. Quero mandar um abraço também à Dona Rosa e o senhor Antônio, aí nas Nações Unidas, né, assistindo o programa, um grande abraço, seu Antônio e a Dona Rosa, um abraço à Dona Lalá, e também a que mora no apartamento da Dona Lalá, a secretária dela que veio de Salvador, que assiste o programa também, Rafael, como é o nome dela? Um abraço, eu esqueci agora, me perdoe, mas depois eu vou corrigir aqui, né? Tem também aquelas meninas lá da copiadora, que eu já mandei um abraço aqui no último programa, ali naquela rua ali, que é ali aquela descida que vai sair na Beira Rio ali, onde era o comitê da campanha de Fernando Gomes, como é o nome daquela rua ali? Adolfo Leite, né? Adolfo Leite. Tem uma copiadora ali, as duas meninas assistem o programa, obrigado pelo carinho da audiência. Tem Zico também, daquela barraca ali do outro lado, daquela barraca de jornal do outro lado do Gosto Comum. E lá em Léo. O Barbosa e a turma da esquerda também assiste, né? Agora não dizem que assiste, mas quando assim, numa discussão, ele deixa transparecer o incômodo deles com nossos comentários, o meu comentário principalmente, né? Que eu sempre estou aqui. Inclusive, falar em esquerda, eu quero mandar um abraço à Érica Tinge, né? Érica Tinge, que é telespectador assíduo também daqui da TV e do programa, um grande abraço. E o pessoal de Ilhéus também, todos, hein? Não esqueço de vocês não. Um grande abraço. Aí tem o Levi em Ilhéus, está assistindo a gente lá no Nelson Costa. Tem a Barra Kítica ali, que eu esqueci o nome do rapaz, o dono desse bar. Ele é um ator, inclusive, né, de teatro, mas botou esse bar lá e liga a televisão lá para todo mundo ver a TVI, né, na rua, quem está passando. Então, muito obrigado aí a todos vocês de Ilhéus, o Ayrton, muita gente aí de Ilhéus acompanhando a gente. Vamos rapidinho agora, é o último bloco do programa. Ronald tem uma bomba para soltar aqui. E no final do programa tem um vídeo aqui que eu vou colocar para vocês e explicar o porquê desse vídeo. Mas, Ronald, qual é a bomba aí? Barbosa a política da Bahia. Eu fiquei assim, muito surpreso quando me disseram, mas gente muito ligado a Fernando, dizendo que Fernando tem condições de ser o vice de Rui Costa. Se tudo correr bem, se não houver nenhum impedimento legal, que o desenho é para Fernando ser o vice de Rui Costa. E depois a gente pega de surpresa, mas depois você pensando bem, não é? Você analisando bem, tem muito fundamento isso. E eu gostaria que vocês analisassem essa bomba que me pegou de surpresa. Eu também realmente é uma surpresa. Agora, eu tenho já algum tempo dizendo que Fernando voltou até aqui na região um protagonismo, né? Ele passou a ser, porque o prefeito de Itabuna não é um mero prefeito de Itabuna. No meu conceito, ele é uma espécie de vice-governador regional, porque termina, né, aqui a região, termina tudo girando em torno de Itabuna. Itabuna e Ilhéus, muito mais Itabuna. Mas então Fernando, atualmente, com essa aliança que fez com o Rui, a presença do governador muito aqui em Itabuna, e com essa irradiação dele pela região, acho que tem sentido, porque levaria uma região, sobretudo, seria uma expectativa da região para atender suas demandas políticas, que muito tempo reprimida por conta exatamente de falta de uma liderança política, e Fernando, eu acho, nesse sentido, acrescentaria muito à chapa de Rui. O governador, trabalha, ele tem condições, tem informantes, tem equipe, e ele deve ter descoberto aí algum número que nos passa despercebido, né? A influência de Fernando na região cacaueira. A região cacaueira tem essa característica, é uma região uniforme. São quantos eleitores que tem na região, né? Acho que mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de eleitores, né? Então, nenhuma região tem tantas características, tanto é que a viabilidade da divisão do Estado, né? Por conta dessa característica uniforme que tem a região cacaueira. Eu acho que o Rui conseguiu ver em Fernando, né, que toda a questão de visão, né?
ele conseguiu ver em Fernando aquele líder que falta hoje na região como um todo. A única possibilidade de medir- alguém influenciar a região é o prefeito de Itabuna, um prefeito forte. Porque Itabuna polariza todo mundo aqui, né? É o centro, é a capital, é o centro da região cacaueira. Do entorno todo. Você não tem vê como. que se você tirar... Me perdoe, Ilhéus, né? Não, mas não vai nada contra, mas... O Marão está entrando agora na política, ainda é inexperiente, apesar da mãe, né, já, no bom sentido, né, já é uma raposa na política aí há 3 anos ou 4. 3 Tem mandatos. mais, tem mais. Tem 3 mandatos, Acho que é 4 mandatos. 4 mandatos, né? Fernando tem um vice confiável, né? Um vice Fernando que é Vita. Fernando Vita, que seria o vice certo para Fernando, né? Então, alguém que o acompanha há mais de 30 Mais anos, de 30 né? anos, Então, aí tudo casa. E ele seria esse cara, porque, sinceramente, os demais prefeitos têm um perfil aí de Vânia, um perfil de Azevedo, que não lidera nem a própria prefeitura. Bom, vamos encerrar o programa por hoje. Vocês estão homenageando aí o Outubro Rosa. Eu já estou no Novembro Azul homenageando aí, né? O Novembro Azul. Bom, por hoje é só. Um abraço, Rui. Um abraço, Barbosa, e até Abraço, semana. Rony, senhoras e senhores, e todos os gêneros. E para me justificar isso, né? Porque semana passada eu sempre falando senhor e senhora, né, homens e mulheres, surgiram críticas aí na rua daqueles que defendem os gêneros, né? E a gente tem um vídeo engraçado aí de um alemão fazendo um discurso, mas antes ele precisa saudar todos os gêneros que estão na plateia. Veja o que é que deu aí. Um abraço a todos. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte Weder-noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr geehrte Transstern weiblich und Transstern Frauen, sehr geehrte Transstern männlich und Transstern Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern weiblich und sehr geehrter Interstern männlich. Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident. Entschuldigung. Sehr geehrte Interstern-Männer, sehr geehrte Interstern-Frauen, sehr geehrte Interstern-Menschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte intergeschlechtlich, sehr geehrte Zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit drittes Geschlecht und sehr geehrtes viertes Geschlecht, sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Crossgender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Sehr geehrter Unterstrich Nonnemacher, sehr geehrter Unterstrich Bader und sehr geehrter Unterstrich Mus. Die AfD-Fraktion lehnt Ihren Antrag ab. Danke.